que este vídeo faça você entender que, independente de quem você seja, você possui algo de valor imensurável. Eles eram famosos, milionários, bonitos. Multidões pagavam qualquer preço para poder ver algumas horas dos seus talentos. Porém, nada disso impediu que eles tirassem a própria vida. Mas apesar de terem a fama e o dinheiro como algo incomum entre eles, eles também tinham outra coisa que faziam deles pessoas bem semelhantes. Todos eles viviam nesse mundo sem Deus. E esse é o maior erro do ser humano. Pois, viver nesse mundo sem Jesus é como estar em uma guerra, sem nenhuma proteção. E é exatamente o que vivemos hoje. Uma guerra pela sua alma. Nesse vídeo você irá entender o que é a alma e por que ela é tão preciosa no mundo espiritual. Se você pudesse ver o mundo espiritual por alguns segundos, você veria que somos rodeados por seres trevosos e estão esperando apenas uma brecha para poderem fazer o inferno em nossas vidas. E esses seres demoníacos têm um só objetivo: ser dono da sua alma. Para conseguir esse objetivo, é necessário que você esteja morto ou morta. Você estando vivo, a sua alma não é acessível. E para que ele tenha a sua alma, o diabo acaba criando situações para que você morra. E a melhor maneira de conseguir isso é usando das suas emoções. Ele sugestiona que façamos o que é errado para que esses erros nos levem à morte. Então ele diz na sua mente: experimenta só dessa vez. Sai com ela, ninguém vai saber. Não deixa isso barato, mata ele. Você não vale nada, é melhor você dar cabo da sua vida. Ei, acelera mais, esse carro é o melhor de todos. Lembro de um homem que foi demitido e antes de chegar em casa, resolveu passar no bar para espairecer. Nesse bar, um homem se aproximou dele e fez uma piada. Ele, tomado de fúria, por conta da piada e embriaguez, acabou esfaqueando o tal homem que fez a piada, o levando à morte. Então, no mesmo dia, ele passou de pai de família para desempregado e posteriormente assassino. Agora eu te pergunto, quem você acha que sugestionou na mente desse homem para que ele fosse para esse bar? Quem você acha que manipulou as emoções desse homem? O diabo joga com a vida de quem não está com Deus. Ele joga como em um jogo de xadrez e vai jogando até obter o checkmate. Então, por que o diabo quer tanto a nossa alma? A resposta é simples: a alma é eterna. Quando as pessoas querem alcançar as coisas desse mundo, como fama, relacionamentos, cargos, não se importam a buscar o ocultismo para, através dos demônios, obterem o que desejam. E esses seres dão a essas pessoas tudo o que desejam, porém em troca querem a alma delas. Infelizmente, as pessoas nem imaginam o péssimo negócio que estão fazendo, trocando a alma pelas coisas desse mundo. E eu te pergunto, quanto custaria algo que não acaba? Algo que dura por toda a eternidade? A alma não tem preço. Independente do que o diabo dê pela sua alma, ele está pagando um preço risório. Na verdade, quando você procura esses demônios para obter favores, a sua alma já é dele. A alma é tão preciosa que o próprio Senhor Jesus deu a sua vida pela nossa alma. Ele pagou o preço por ela, porém as pessoas não entregam a alma para Jesus. Você pode pensar, bem, eu sou da igreja, então minha alma já está com Jesus. Porém, em Mateus 7, versículos 22 e 23 nos deixam um alerta. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Cuidado! Há muitos que estão dentro das igrejas, porém com a alma condenada. Então podemos ver que a alma é preciosíssima tanto para Deus como também para o diabo. Mas afinal, o que é a alma? Para sabermos o que é a alma, devemos observar a Santíssima Trindade, onde Deus é três em um ao mesmo tempo. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Isso fica bem ilustrado em Mateus 3, versículos 16 a 17. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Nessa narrativa, vemos que há o Filho, o Senhor Jesus, e sobre ele vem o Espírito Santo. E em seguida, há a manifestação do Deus Pai, confirmando o Senhor Jesus como seu Filho.
é a presença da Trindade Celestial em um mesmo lugar, em um mesmo momento. Porém, Jesus disse, em João capítulo 10, versículo 30, Eu e o Pai somos um. Podemos ver essa pluralidade de Deus em Gênesis, versículo 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E vemos em Gênesis 3, versículo 22. Então, disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós. Esta maneira pluralista de referir-se a si próprio revela indiretamente a existência da Santíssima Trindade. Dessa forma, como Deus nos fez a sua imagem e semelhança, somos também trinos assim como Deus, onde temos o corpo, a alma e o espírito. Onde o corpo é a nossa parte física, é a parte que podemos ver das pessoas. Quando tocamos alguém, estamos tocando no corpo dessa pessoa. O corpo é a matéria. A alma envolve os seus sentimentos. A sua personalidade é sua essência, é a parte interna, é você interno. É você. Você que ocupa o corpo físico é a parte eterna de todo o ser humano. Quando você sente fome, quando você sente raiva, tristeza, alegria, quando tem depressão, qualquer sentimento está envolvido com a alma. Toda a forma que você sente e exterioriza com os seus jeitos, trejeitos. Tudo isso é você, alma. E o que é o espírito? O espírito é o que cola o corpo físico com a alma. O espírito é o fôlego dado por Deus para que houvesse a ligação da alma com o corpo físico. Logo, quando acaba o fôlego da vida, automaticamente a alma descola do corpo. E é também o espírito que nos liga a Deus, onde o espírito é a inteligência que vem de Deus, pois Deus é a fonte de toda a inteligência. Deus nos emprestou o espírito para podermos raciocinar e agir com a razão. E esse espírito, essa inteligência de Deus, volta para ele. Como podemos ver, Eclesiastes 12, versículo 7. Pois então, o pó voltará à terra e o espírito voltará a Deus, que o deu. Observe que nesse versículo é deixado claro o destino do corpo e do espírito, onde o corpo volta para o pó da terra e o espírito volta para Deus. Porém, não é dito nada sobre a alma. E sabe por que não é dito nada sobre a alma? Porque o destino da sua alma depende do que você fizer aqui na terra. O diabo luta pela sua alma assim como Deus também luta, porém cabe a cada um decidir para onde vai, para a porta estreita ou a porta larga. Então, você entende agora a diferença entre corpo, alma e espírito? Sendo a alma a capacidade de sentir, se tivéssemos apenas espírito, e não alma, seríamos como robôs. Temos a alma, é que nos faz ter sentimentos. Nosso raciocínio é banhado por nossas emoções, é o que nos diferencia dos demais seres. Vou te dar um exemplo prático dessa distinção. Imagine que um médico diga a você que a partir de agora você não pode mais beber refrigerante, pois está correndo risco de vida. Então você chega em casa, e na geladeira está um refrigerante. Então o seu corpo toca e percebe que está bem geladinho. Logo a sua alma começa a desejar aquele refrigerante. Porém o seu espírito vem e diz, não, você não pode beber esse refrigerante pois você terá problemas depois. Esse alerta que vem do espírito é a parte de Deus falando com você. Entende? Então, para termos uma vida perfeita é necessário que cuidemos das nossas três partes. As três partes devem estar em equilíbrio, caso contrário teremos problemas. Você tem que estar bem com seu corpo, alma e espírito. Essas três partes do ser humano devem trabalhar em equipe, de forma que todas as partes estiverem bem. Em alta performance, você se torna uma pessoa imbatível. Isso nos esclarece o porquê das pessoas normalmente estarem fracassadas em suas vidas. E como o diabo consegue achar brechas para conseguir jogar com a vida das pessoas, a ponto de fazê-las tirar a própria vida ou a vida de outra pessoa. Pois uma vez que a pessoa vive em desequilíbrio, com alguma das três partes que nos compõem, acaba vivendo em desarranjo. O corpo em desarranjo com o espírito e o espírito com a alma, e assim sucessivamente. Estando assim, a pessoa nunca viverá em paz. É como se fosse uma equipe onde as pessoas dessa equipe não se entendem. É aquela pessoa que não cuida do corpo, não come direito, não dorme direito, não se exercita, então começa a afetar a alma, pois começa a se sentir inferior, fraca, improdutiva. É aquela pessoa que vive pela alma, vive pela emoção. Então ela tem um problema, então ela vai beber, vai usar coisas ilícitas,
vai a lugares ilícitos para tentar curar uma dor na alma e, consequentemente, acaba poluindo o corpo, maltratando o corpo e causando ainda mais sofrimento. É aquela pessoa que não pensa, que não age pela razão. Então vemos que nesse mundo, a parte menos utilizada da trindade humana é o espírito. E esses desequilíbrios são as brechas que o mal acha para poder entrar em nossas vidas. Então o único modo de vivermos bem, sem sermos pegos pelo diabo, é quando passamos a agir mais pelo espírito, isto é, quando usamos da inteligência e discernimento de Deus, a ponto de sermos guiados pelo Espírito Santo. E a única forma de conseguir isso é nos alimentando das coisas de Deus. Então, meu amigo, minha amiga, a única forma de vencer na vida é ter a harmonia em nosso corpo, alma e espírito. Como Jesus falou em Mateus 12, versículo 25. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá.